Porque o microfone não cortar no meio da administração aí fica ruim, né? Então, minha querida Elisângela, que Deus te abençoe, essa live é sobre pessoas tóxicas. Interessante você entender qual é o relacionamento saudável. É um relacionamento onde eu só influencio? Não, se eu estou num relacionamento onde só eu sou a influência, também é um relacionamento tóxico. Por quê? Porque mostra que aquela pessoa que está se relacionando comigo, ela é, de alguma forma, dependente emocional. Então, um relacionamento nivelado, curado, é onde eu influencio e sou influenciado. Se eu estou num relacionamento onde só alguém me influencia, onde eu não tenho voz, onde eu não tenho opinião, onde o que eu falo não tem valor, então esse é um relacionamento tóxico. Eu acho que pior do que conviver com pessoas tóxicas é você ter um relacionamento tóxico, seja ele um casamento, namoro, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de patrão e empregado. Então tem pessoas que elas convivem em uma relação tóxica, onde ela é condicionada a tudo aquilo que o outro quer. Então é como se ela não tivesse opinião nenhuma, o que ela fala não tem valor, o que ela pensa não tem valor, então esse é um relacionamento tóxico. E quando você se relaciona com pessoas tóxicas, você fica emocionalmente cansado. Segunda coisa é você considera extremas determinadas atitudes ou comportamentos dessa pessoa. Então tem aquela pessoa que ela é agressiva emocionalmente. Existem duas formas de agredir emocionalmente. Uma das formas de agredir emocionalmente é quando você verbaliza o que você pensa, e a outra forma é quando você se cala excessivamente e faz do silêncio uma tortura para o outro. Então também é uma forma de agressão. Terceiro ponto, ao ouvir seus comentários, você se sente incomodado? Já esteve com pessoas assim, que elas, tudo que elas falam, elas tentam denegrir tudo que elas falam, ela tenta destruir pessoas. Tem gente assim que quando ela é doente emocionalmente, quando a pessoa ela é uma pessoa emocionalmente tóxica, até para elogiar ela tem que depreciar. Já percebeu isso? Ela não consegue fazer um elogio limpo. Nossa, como você está bonito. Nossa, como você está linda. Nossa. Então, quando ela vai fazer um elogio, o elogio dela é parte de um conceito destrutivo. Então, tá bonito assim por quê? Vai fazer exame de fezes? Vai para onde que tá bonito assim? Nossa, você ficou até bonito com essa roupa. Então, são pessoas que elas não têm admiração. Elas têm dentro de si um coração contaminado por feridas, por emoções que foram destruídas de alguma maneira. Então, sempre que eu falo de pessoas tóxicas, as pessoas perguntam assim, pastor, o que é que eu devo fazer? Eu devo isolar da minha vida? Irmãos, o segredo não é isolar. O segredo é você saber ser a cura para muitas dessas pessoas. Eu já convivi com pessoas que, à medida que elas começaram a conviver comigo, elas foram mudadas, transformadas. Mas teve gente que não. Tudo depende de quem quer. Porque se nós formos afastar as pessoas por elas serem tóxicas, você vai ter que sair de casa. Alguns vão ter que sair de casa porque as pessoas tóxicas estão dentro da casa delas. Alguns vão ter que sair do casamento, outros vão ter que sair do emprego. O segredo não é excluir pessoas, porque senão você acaba sendo uma pessoa tóxica também. O segredo é você aprender a blindar as suas emoções, isso mesmo, e gerar uma blindagem emocional. A gente vai falar como, para que você conviva com essas pessoas sem que elas te influenciem, ok? Então vamos falar de alguns tipos de pessoas tóxicas, para você identificar pessoas tóxicas que estão ao seu redor e ficar atento aos sinais que existem. Vamos lá? Primeiro sinal de uma pessoa tóxica, um deles, né? Sabem tudo, têm opinião sobre tudo, não param para escutar os demais, acreditam que ser capazes de fazer qualquer coisa e da melhor forma possível. Quem convive com indivíduos assim nunca terá voz. Conhece alguém assim? Convive com pessoas assim, que sempre ela sabe de tudo, mais que todo mundo. Isso é horrível. Eu falei aqui no livro de Provérbios, na nossa meditação devocional, que existe uma diferença entre o sábio e o sabido. O sábio é aquela pessoa que, por mais que ele saiba, ele sempre está disposto a aprender. Mas o sabido é aquele que só ele sabe. É uma pessoa tóxica. Então tem gente assim, que é tóxico,
que ele sabe tudo, ele sempre tem um conselho, ele sempre está certo, sempre tem a razão. E é importante você entender nos relacionamentos que se você não está disposto a ouvir o outro, se você não está disposto a escutar o coração do outro, se você não está disposto a dar ao outro a oportunidade de falar, se você sempre acredita que tem a razão, se você sempre acredita que você está certo, você é uma pessoa tóxica. E aí é onde entra o problema, porque conviver com pessoas tóxicas vão levar você a não ter voz. Em um relacionamento onde você não tem voz, não é relacionamento de verdade. Então é preciso que você tenha a voz. É preciso que você ouça e você também fale. Então, um dos sinais de pessoas tóxicas é aquelas pessoas que só elas sabem. Que elas não estão dispostas a sentar, a aprender, que elas não estão dispostas a lidar com pessoas que às vezes elas acreditam que tem menos que ela. Já viu gente assim? Que ela faz o ciclo, então elas têm pessoas que elas acreditam que tem mais que elas, que estão no nível delas, e as que não têm tanto para dar, elas descartam essas pessoas. Isso é horrível. Mas existem pessoas assim. Elas são pessoas que muitas vezes estão na igreja. A igreja está cheia de gente assim, irmãos. A igreja está cheia de gente assim, sabe por quê? Porque a religiosidade, que é para mim o maior veneno da humanidade, é a religiosidade. A religiosidade é uma doença emocional. Ah, não, pastor, é espiritual. Não, não, é emocional. As bases que sustentam a religiosidade são totalmente emocionais. E disfarçada, camuflada de espiritualidade, mas é emocional. São pessoas que têm baixa autoestima, são pessoas que têm complexo de inferioridade, são pessoas que não foram tratadas nas suas emoções, então elas começam a desenvolver posicionamentos que quando elas têm algo que elas acreditam que são delas, elas não querem que ninguém pegue, que ninguém tome, e aí elas vão brigar, falar. Então, pessoas que às vezes acham que são donas da verdade. E isso é um sinal de que alguém é tóxico. Segundo sinal, pessoas vitimistas. Passam o tempo inteiro lamentando as suas desgraças, mas não fazem nada para mudar sua situação. Elas sempre encontram um culpado a quem responsabilizar pelos seus próprios erros. Essa postura de vítima constante influencia qualquer humor de forma negativa e acaba contagiando quem está por perto. Conhece gente assim? Que é vítima em tudo, sempre se coloca na posição... Você quer ver um discurso vitimista? Ele é mais ou menos assim, a pessoa cometeu um erro com você e você então vai confrontá-la. A gente vai ter uma aula aqui no Blindagem Emocional sobre a diferença entre confronto e afronta. Fica atento para que você possa aprender, amém? A confrontar as pessoas e não a afrontá-las, ok? Mas você vai confrontar a pessoa e a pessoa que ela tem esse conceito de vitimismo, o que é que ela faz? Aí ela começa a se culpar. Não, é eu mesmo. É assim mesmo, sempre eu. Tudo eu, tudo eu. É o Chaves, né? Quando o Chaves está lá na série, ele... Tudo culpa minha. É isso mesmo. Então ela leva, ao invés dela reconhecer o erro que ela cometeu, ao invés dela reconhecer o problema que ela causou, sabe o que essa pessoa faz? Ela tenta fazer você se sentir culpado. Fazer você, que está certo na situação, se sentir culpado. E as pessoas que têm esse conceito de vitimismo, elas não vão para lugar nenhum. Por quê? Porque elas estão sempre colocando a responsabilidade do sucesso, da realização, da felicidade em outras pessoas. Ou buscando pessoas que lhe tragam essa sensação, ou culpando pessoas de terem feito algo. Ah, eu sou assim porque meu pai foi embora de casa. Eu sou assim porque eu nasci em tal família. Eu sou assim por isso, por aquilo. Então são pessoas que trilham um caminho de vitimismo e sabe o que é pior? Elas se acostumam a isso. Elas se adaptam a qualquer ambiente chegando como vítima. Eu cuidei de uma pessoa assim há muitos anos atrás e essa pessoa ela se sentia a pior pessoa do mundo porque ninguém gostava dela. Todo mundo fala com todo mundo, não fala comigo. E isso era um ambiente de igreja, né? Ambiente de igreja você aprende a coisa, viu? Vou falar para você, viu? Ambiente de igreja foi minha faculdade de lidar com problemas emocionais. Porque, irmão, ser pastor é um desafio. E como conselheiro, eu sempre amei o aconselhamento. E
Essa pessoa caminhou comigo um tempo e era aquela pessoa que ninguém gostava dela, se alguém passasse, não olhasse, é porque não gosta. E eu me lembro que essa pessoa foi fazer um curso em um lugar e ela chegou para mim, pastor, lá no curso ninguém gosta de mim. Lá no curso, aí eu falei, como é que você chega lá? Como é que você entra no ambiente? E aí ele me disse, né, que já sabia como ele se comportava, então deu um conselho, você vai chegar lá amanhã, você vai chegar dando bom dia, você vai chegar falando com as pessoas. Ele começou a fazer isso repetidamente, né? E o ambiente se transformou. Então preste atenção se você é alguém que vive no vitimismo. É difícil porque quem vive não assume. Quem vive simplesmente acredita que é um sofredor. Eu sou um sofredor, eu vivo sofrendo, a minha vida não é fácil. Então, não abrace o vitimismo, não tolere o vitimismo. Esteja atento às pessoas que estão à sua volta, que tentam comover você por meio do vitimismo. Saiba se impor, não seja agressivo, mas seja firme. Quando você encontrar alguém que tenta se vitimizar, não alimente carência de ninguém, porque quando você alimenta carência, sabe o que acontece? Você sustenta um parasita emocional, alguém que vai te prejudicar de alguma maneira, que vai consumir suas emoções. Então é preciso ensinar às pessoas que se elas caíram, elas podem levantar. Que se elas se feriram, as feridas saram. Que se elas foram abandonadas, elas podem recomeçar, reencontrar a vida, reencontrar pessoas e não ficar numa situação de vitimismo. Então toda pessoa que é adepta do vitimismo é uma pessoa tóxica. Terceiro ponto, pessoas arrogantes. São indivíduos que tentam se mostrar autoconfiantes, mas que na verdade são arrogantes e agem para intimidar com essa falsa superioridade. São incapazes de aceitar o êxito alheio, o sucesso de outros, e por isso sempre minimizam as conquistas dos demais. Conhece gente assim? Que você vai contar uma vitória sua para ela, ela sempre tem uma vitória maior, ela não consegue se alegrar com você. Queridos, isso é muito triste. Eu conheci muita gente assim, que eram arrogantes, que só participavam de projetos se eles fossem o líder, que só participavam de situações se eles estivessem à frente. Aquela pessoa que você vai contar uma vitória sua, e ao invés dela se alegrar com você, ela tem que contar uma vitória maior. Você sabe quando é que uma pessoa é emocionalmente saudável? É quando ela tem a capacidade de se alegrar com a alegria do outro. É quando ela tem a capacidade de celebrar a vitória do outro. Você sabia que sentir a dor do outro é muito fácil? Isso é meio que instintivo, né? Se compadecer é meio que instintivo. A gente sente dó ao invés de compaixão em alguns casos. Mas a nobreza da alma não está somente em chorar com os que choram, mas a nobreza da alma está em se alegrar com os que se alegram. Então a pessoa que ela é arrogante, ela não é assim. Você vai contar uma vitória, ela tem sempre uma coisa maior para falar, ela não consegue e ela quer se impor através daquilo que ela acredita que tem mais que você. Então uma pessoa arrogante vai sempre querer se destacar. Ela nunca vai valorizar aqueles que ela acredita que tem menos que ela. Ou ela vai desprezar relacionamentos e vai tentar se aproximar das pessoas, não porque ela quer relacionamento, mas porque ela quer usar o que ela tem. Ela quer ser venerada, ela quer ser respeitada pela posição que ela tem. Então, pessoas arrogantes são pessoas tóxicas. São pessoas que, quando você convive com elas, elas vão estar sempre querendo humilhar, vão estar sempre querendo trazer algum tipo de situação ou circunstância para botar você lá embaixo, para fazer você se sentir menor. E aí, queridos, quando você põe uma pessoa arrogante em posição de autoridade, meu Deus. Tem na igreja isso, pastor? Tem. Olha que tem, na igreja é que tem gente arrogante. Pessoas que precisam da humildade de Jesus. Eu conheci pastores arrogantes demais. Costumo dizer que tem gente que pensa que tem um rei na barriga, né? O pastor tem certeza, tem pastor que tem certeza que tem um rei na barriga. Então eu conheci muita gente assim, arrogante, irmãos, que você não podia chamá-lo pelo nome, porque se você chamasse pelo nome é falta de respeito, tinha que chamar pelo título dele.
Então isso é arrogância, é clara, sinal de arrogância, falta de humildade, e isso é terrível. Então pensa bem nisso. Conviver com pessoas arrogantes. E uma pessoa arrogante em posição de liderança, ele é destrutivo demais. Ele se torna um ser tóxico. Por quê? Porque ele não aceita ser repreendido, ele não aceita ser confrontado, ele não aceita que está errado, ele sempre tenta justificar o erro dele com uma explicação muitas vezes barata, né? E isso é horrível. Vamos lá para o quarto ponto. Falei, isso mesmo, 1, 2, 3, 4. Pessoas mentirosas. Exageram, inventam histórias e você dificilmente saberá em que acreditar. Além disso, nunca poderá contar com elas em um momento de necessidade. Conhece gente assim, mentirosa? Eu tive uma historinha, né? Eu convivi com uma pessoa que era muito mentirosa. E aí uma vez eu ouvi uma historinha interessante que era muito parecido com a pessoa com quem eu convivia, era muito mentirosa. Essa pessoa mentia tanto, que até ela acreditava que o que ela falava era verdade. Conhece gente assim? Você é uma pessoa tóxica, porque você não pode ter um relacionamento de confiança com alguém assim. E eu me lembro de uma história engraçada disse que um evangelista foi pregar na igreja e ele era aquela pessoa que aumentava, sabe? Aumentava as coisas. Aí eles, porque quando Jesus morreu, os pregos que enfiaram em Jesus foram desse tamanho, mais ou menos de um metro. E aí foi exagerando. E aí o pastor que convidou ele, chamou ele e falou, olha, irmão, você nunca mais vai pregar aqui. Nunca mais você vai pregar aqui. Sabe por quê? Porque você mente, você exagera as coisas. E a Bíblia é simples, é só você falar o que está escrito da maneira que está escrito. E aí não convidou mais ele para pregar ali, passou-se uns meses, o pastor encontrou aquele irmão na rua, né, pregando o evangelho, e aí disse assim, irmão, como é que você está? Continua pregando, que bom, está firme aí no evangelho, né, graças a Deus. E aí ele disse assim, pastor, estou firme, Deus tratou comigo, pastor, tratou comigo, hoje eu sou outra pessoa. Mas foram baldes e baldes de lágrimas, pastor. Chorei tambores de lágrimas, tonéis de lágrimas. Ou seja, não tinha mudado absolutamente nada. Então, conviver com pessoas mentirosas, com pessoas tóxicas, aquele mentiroso nato, aquela pessoa que mente sem necessidade, sabe? E isso, preste atenção, se você convive com gente assim, toda pessoa que tem complexo de inferioridade, atento para isso, você que está assistindo. Toda pessoa que tem complexo de inferioridade mente, e mente muito. Porque é mais ou menos assim, ele está em um ambiente onde está todo mundo contando alguma coisa e ele não tem nada para contar, como ele se sente menos por achar que não está sendo tão participativo como os demais, sabe o que ele faz? Ele inventa alguma coisa. Porque ele quer ser aceito, né? Ele quer ser visto pelos demais como alguém do meio. Então, toda pessoa que tem complexo de inferioridade mente muito. E é uma pessoa tóxica. Por quê? Imagine você casado com alguém assim. Imagine você namorando com alguém assim. Imagine você convivendo com alguém assim. Que você não sabe quando é verdade e quando é mentira. Então, pessoas mentirosas que mentem, né? A toda hora, são pessoas tóxicas. E isso é complicado demais, conviver, porque você nunca sabe quando é verdade e quando é mentira. Então é preciso ter esse cuidado, né? E cuidar do seu emocional para que você não entre numa zona de vitimismo também, convivendo com pessoas assim. Então, muito cuidado, ok? Pessoas, falei 1, 2, 3, 4, 5, que eu anotei 6 aqui. 5, vamos lá. Pessoas negativas. O ressentimento é a tônica de todas as suas relações. Esse tipo de indivíduo estabelece uma vida para baixo. Com a convivência, essa postura irrita e traz desconfiança e acaba sugando toda a sua energia. Conhece gente assim negativa? Pessoas que estão sempre para baixo, pessoas que estão sempre ruim. Se está chovendo, está ruim. Se está sol, está ruim.
Se é verão, tá ruim. Se é inverno, tá ruim. Horrível conviver com gente assim, irmãos, é muito ruim. Pessoas negativas, ela nunca enxerga, né? Aquele exemplo que o pessoal dá do copo, né? Copo com água pelo meio. Ela nunca enxerga o copo quase cheio. Ela sempre enxerga o copo quase vazio. É aquela pessoa que ela não consegue ver possibilidades de melhor em nada. Você vai conversar com ela, você diz, ó, meu irmão, Deus é poderoso, Deus vai fazer, vai dar tudo certo. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece. Ah, é porque você não conhece minha história. Ah, é porque você não sabe. Então são pessoas tóxicas. E você conviver com pessoas assim, com pessoas que têm esse espírito de negativo, que lhe der ruim demais. Meu Deus, nunca tá bom, nunca melhora, nunca fica bom. E aí você vê pessoas assim, e se você não tiver cuidado, né, elas se tornam amigos da onça. Já ouviu essa expressão, amigos da onça? Já ouviu? Você sabe como surgiu essa expressão, amigos da onça? Tem uma historinha de que dois amigos estavam caçando. E lá na caça, um fez a seguinte pergunta: se aparecesse uma onça aqui, o que você faria? Ele disse, eu atiraria nela. E se falhasse, a espingarda falhasse? Aí então, eu enfrentaria ela com facão. E se você não conseguisse puxar o facão da bainha? Aí então eu correria e subiria em uma árvore. E se ela escalasse a árvore? Então aquele amigo olhou para o outro e disse, vem cá, você é meu amigo ou você é amigo da onça? É daí que surge a expressão amigo da onça, é uma pessoa negativa. É aquela pessoa que você vai contar a sua situação para ela, esperando ser animado, esperando receber uma palavra boa. Ela sempre diz assim, não, só meu casamento está difícil, e piora, viu? Quando chega nesse nível aí, é divórcio. Não tem jeito não. Você vai contar para ela, rapaz, eu estou passando uma crise financeira, vixe, vai piorar. Pessoas negativas, isso é ruim demais, gente, pelo amor de Deus. Convive com alguém assim? Conhece alguém assim? Não. Então, parabéns para você, se você não convive com ninguém. Eu já vivi, ambiente de igreja a gente vive com todo tipo de pessoa. Eu como pastor são 25 anos, vai fazer agora, 25 anos, cuidando de gente, irmão. Já cuidei de gente de todo tipo. Tudo isso que eu falei aqui para você, de pessoas tóxicas, eu já cuidei. E aí você fala, pastor, qual foi o segredo? Tá bem hoje, né? Tá saudável emocionalmente? Qual foi o segredo? Eu aprendi a blindar a minha alma. E se você não sabe como blindar a sua alma, você pode aprender. Nós estaremos agora dia 11, sábado, tendo o nosso webinário. É um seminário exclusivo pela internet, que vai ser feito pelo YouTube, num link fechado. E vão ter 3 etapas, como blindar a sua alma, né? Blindagem emocional. Então, se você não se inscreveu ainda, me procura no privado, que a gente vai estar te passando todas as coordenadas para você fazer a sua inscrição. É um valor acessível demais. A minha equipe sugeriu R$50 por etapa, ficaria 150 as 3 etapas, são 3 etapas. Eu disse, não, é muito caro. Então nós colocamos R$30 por etapa para que as pessoas possam participar. As 3 etapas, a gente vai ter um grupo de suporte online, vai ter toda uma equipe que vai depois estar ajudando você para que você possa se aconselhar, ouvir conselhos e ser direcionado. Então, o Adenilton está dizendo aí, né? Eu conheci uma pessoa assim, ela era chamada de Antônio tá ruim. Porque sempre estava ruim, né? Tudo estava ruim para ele. Então você que deseja fazer a jornada blindagem emocional, a gente vai estar fazendo de sábado, 9 da manhã até as 3 da tarde. A gente vai estar fazendo a jornada blindagem emocional. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não vou poder assistir nesse horário. Bom, se você comprar o curso, você vai ficar com o link de acesso. Você pode assistir a hora que você quiser. Não precisa necessariamente ser ao vivo. A diferença é que no ao vivo você vai poder fazer perguntas, porque é uma aula participativa para os alunos do curso, tá bom? Então, conviver com pessoas tóxicas pode adoecer você, pode adoecer a sua alma. Eu tenho dito sempre que o maior desafio dos nossos relacionamentos
é você extrair o que há de melhor nas pessoas. E para você extrair o que há de melhor nas pessoas, você tem que dar o que há de melhor em você. Mas pessoas tóxicas, elas têm a capacidade de sabotar o seu melhor, fazendo você, às vezes, acreditar que não vale a pena você dar o seu melhor, porque você não vai ter o melhor de volta. E eu falei aqui em uma das minhas aulas ensinando sobre blindagem emocional, que eu tenho duas missões nos meus relacionamentos. Eu tenho um conceito de missão, que tem dois princípios nos meus relacionamentos. O primeiro deles é que todo mundo que se relacionar comigo, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa seja uma pessoa bem melhor depois de ter me conhecido. Então tudo que eu puder fazer para melhorar a vida dessa pessoa, eu vou fazer. O segundo dele é que eu vou sempre dar o melhor de mim. Independente da resposta da pessoa, eu vou dar sempre o melhor. Porque cada um dá o que tem. Aquela velha história do sapo e do escorpião. Que o escorpião pede para o sapo atravessá-lo, porque senão ele vai morrer afogado, e ele promete que não vai picar, e o sapo então faz com que atravesse, e o escorpião vai lá e pica o sapo. Por que você fez isso? Porque é da minha natureza. Então tem gente que da natureza dela ela vai ser ruim. Mas a natureza pode ser domada. Quando eu cheguei na igreja, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Quando eu entrei no Evangelho, eu não tinha o conceito de vida que eu tenho hoje. Isso foi mudando à medida que a palavra de Deus foi entrando, foi fazendo uma mudança em mim tão radical, que quem me conheceu há muitos anos atrás não acredita que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Então eu quero que você que está acompanhando aqui essa live, você que vai assistir depois no YouTube, talvez esteja assistindo no YouTube, quero que você entenda algo. Viver e conviver com pessoas tóxicas é um desafio de todos os dias, principalmente se você vive num ambiente de igreja, principalmente se você vive num ambiente de igreja, de ministério. Então, se você não consegue desassociar a sua presença de lugares assim, você precisa aprender como se blindar emocionalmente. Vamos para o último que eu deixei aqui, porque a gente só fala tudo no curso, tá bom? Então, pessoas gananciosas. A ambição alcança níveis nocivos e a pessoa está disposta a conseguir o que deseja ou considera que merece, aconteça o que acontecer. Elas querem tudo, inclusive o que pertence a você. E com a lista nunca tem fim, desfrutam muito mais do processo de conquista do que da própria meta alcançada. Então, a gente vai encerrar aqui nossa live. Tem mais coisas, mas a gente só passa o conteúdo inteiro no nosso curso de blindagem emocional. A gente vai falar lá, a gente fala como conviver com as pessoas tóxicas, e eu vou dar só algumas dicas aqui, mas essas dicas não são tudo, existe mais, ok? Então, para a gente fechar, que eu não quero que leve mais de 40 minutos essa live, então para a gente fechar, pessoas gananciosas, oportunistas, que usam relacionamentos para chegar onde querem, são pessoas tóxicas. Tem pessoas que se aproximam de você só porque elas querem usar você ou sua rede de influência. A gente vê muito isso no pessoal que eu não ia falar aqui, mas não vou falar não. Deixa eu falar isso aqui, senão eu vou ofender. Talvez você esteja me ouvindo aí, você é do ramo de negócio que eu ia falar aqui, eu não vou falar. No curso eu posso falar porque aí eu tenho tempo para falar e explicar, é fechado, eu posso então falar o que eu quero falar. Mas aí eu quero agora dar algumas dicas para você lidar com pessoas tóxicas. Essas dicas são dicas que eu pratico, ok? Eu vou falar resumidamente, porque depois que eu falar eu quero abrir para perguntas. Então você que está aqui no Instagram, o pessoal está aqui nessa câmera, no Instagram, o pessoal que está aqui no Facebook, e você que vai assistir pelo YouTube depois, pode fazer perguntas que a gente responde depois no YouTube. Mas antes de abrir para perguntas, e aí você já pode mandar a pergunta, se você vai fazer alguma pergunta, já pode mandar que eu vou ler aqui e vou responder. Algumas dicas para conviver com pessoas tóxicas. A primeira lição que você precisa entender é que você não pode, muitas vezes, sair dos ambientes onde você está, seja família, trabalho, faculdade. Então, já que eu não posso sair, o que eu posso fazer para conviver com pessoas tóxicas? O que eu posso fazer, pastor? A primeira delas é entender que as pessoas só podem influenciar você
até onde você permite elas. Então, nós vamos ter uma aula aqui no Blindagem Emocional, que vai ser dada também no nosso curso, que se chama Intolerância Saudável. O que é intolerância saudável? Ela parte do seguinte princípio: tudo que você tolera, você aprova. Então, se a pessoa tem um comportamento com você que você não gostou e você não fala nada, você está dizendo para essa pessoa: pode continuar repetindo isso que eu gostei. Mesmo que você não fale assim, dessa maneira, você está consolidando a prática e você está dando para a pessoa a autoridade para fazer algo que ela vai continuar repetindo. Então é preciso você entender isso. Intolerância saudável, eu explico o conceito no curso de maneira mais profunda. Segundo, limites. Estabeleça limites nas suas relações. O que é estabelecer limites? É dizer para as pessoas até onde elas podem ir e até onde elas não podem ir. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então, se você não sabe dizer não, você será vítima de pessoas tóxicas, sim. Se você não sabe dizer não, se você não sabe dizer não, aqui não, ou isso não, ei, isso eu não gosto, isso eu não quero, você será vítima de pessoas tóxicas. Terceiro, aprenda a confrontar as pessoas. Confrontar não é afrontar, ok? A gente explica isso mais no curso. Confrontar é falar para a pessoa: isso que você fez, eu não gostei. Na afronta, eu ofendo a pessoa e esqueço o erro dela. No confronto, eu destaco a importância que aquela pessoa tem, ainda que ela não tenha nenhuma importância, eu destaco alguma capacidade dela, mas eu aponto o erro dela dizendo: não gostei da sua atitude, o que você fez não foi saudável, não foi legal, não ficou bom para mim. E quarto, entenda sempre que pessoas tóxicas são inevitáveis. Elas existem no ambiente familiar, elas existem no ambiente da faculdade e você vai ter que lidar com elas. Então, já que eu não posso mudá-las, o que eu posso mudar? Eu posso mudar a minha atitude, eu posso mudar a minha maneira de pensar, eu posso mudar a minha maneira de reagir, eu posso mudar a minha maneira de falar. Porque se você sabe que a maneira como você fala provoca ira, mude sua fala, mude sua maneira de falar. Se você sabe que aquilo que aquela pessoa faz de alguma maneira influencia você, não entra no jogo. Seja inteligente. Não entre no jogo, não deixe ninguém comandar a sua vida. Você tem um controle. Essa vida é sua. Deus deu ela para você. Só você e Deus podem decidir. Então, conviver com pessoas tóxicas. E aí eu quero falar, além de pessoas tóxicas, para a gente encerrar a live, porque já passei aqui dos 40 minutos. Pastor, eu estou num relacionamento tóxico. Estou namorando, estou casado. O que é que eu faço? Você precisa aprender a blindar suas emoções, para você não adoecer. As doenças mais terríveis da nossa geração são doenças emocionais. E aí eu quero perguntar aí, quero agradecer a todos que estão aí agora, que já estiveram, que ainda estão online. Então quem ainda está aí no Instagram, dá um joinha. Mateus já deu um joinha aí. Quem ainda está no Facebook, dá um joinha também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma pergunta sobre o tema pessoas tóxicas? Aproveita e escreve aí. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de mais alguém. Não tenho nenhuma pergunta, pastor. Fui abençoado com a aula. Então compartilhe esse conteúdo. As pessoas do Instagram talvez não consigam fazer isso. Não sei se consegue compartilhar, vai ficar no Story. Eu uso mais a plataforma do Facebook. Então, quero fechar falando só aí. Vivian, minha querida Vivian, São Paulo, beijão, abração no Itamar, o pessoal, Larissa, também ainda está aí, Larissa, minha filha, no Facebook aqui, Lori, também está aí. Você tem alguma pergunta? Vocês não vão fazer pergunta não, gente? Faz uma pergunta aí, vai. Tem alguém? Anne Vivian está dizendo, fui abençoada. Então, tem alguma pergunta? Você, pastor, estou convivendo com a pessoa tóxica, mas ela está assistindo, não posso fazer a pergunta. Acontece isso também, então beleza. Mas sábado, dia 11, agora estaremos tendo um webinário sobre blindagem emocional. Esse webinário, nós ensinamos a você sobre todos os temas que a gente tratou aqui, e mais um pouco, e como
O webinário será todo no sábado? A Aline está perguntando, né? Ou terão outros dias, fases, como você disse? Então, Aline, a Aline falou ali, Alex Fabiano está falando ali para falar um pouquinho sobre pessoas falsas. São pessoas tóxicas também, tá bom? Então vamos aqui. Falando aqui para o pessoal do Instagram. O webinário vai ter as aulas online pela plataforma do YouTube, sábado. Começa às 9 da manhã e a gente vai ter 1 hora cada aula. Vão ser quatro aulas, mais uma aula totalmente participativa. A segunda coisa é que, se você não assistir no horário, você pode assistir depois, porque o link vai ficar com você. É um link fechado, exclusivo, para quem é assinante do curso, quem pagou o curso, quem tem o ingresso, ok? E aí, outra coisa interessante é que será todo sábado? A Aline perguntou. Não, Aline, não todo sábado, a gente vai ter um intervalo de um sábado, então vai ter nesse sábado, no outro não, aí no terceiro sábado a gente volta com a segunda etapa, são 3 etapas, tá bom? Então, respondendo aí a Aline. Quando você confronta, a Anne Vivian está perguntando, quando você confronta uma pessoa e ela se sente afrontada, o que eu faço? Então, o confronto é uma arte, né? É uma arte que não é difícil de dominar. Então, como é que se inicia um confronto? Eu já estou fazendo treinamento aqui com você do curso, né? Mas eu vou responder a Vivian. O confronto começa primeiro, quando você vai confrontar alguém, você primeiro precisa criar um ambiente seguro. Um ambiente onde a pessoa ela vai entender o erro dela, e se ela não entender, ela também não vai se sentir afrontada. Então, existe toda uma maneira de abordagem. A primeira delas é que você deve iniciar um confronto falando para a pessoa a importância que ela tem na sua vida. Se é uma pessoa do seu ciclo íntimo. Se não é uma pessoa do seu ciclo íntimo, você vai destacar qualidades da pessoa. Tipo, você é uma pessoa tão inteligente, eu tenho uma admiração por isso que você faz, tal, mas tem coisas que você faz. E aí você vai sempre colocar a pessoa antes do erro. Isso é confronto. Então, por mais que ela não reconheça, e nunca ninguém vai ser repreendido, confrontado e vai ficar 100% feliz. Mas, a não ser que seja um sábio, né? Se for um tolo, aí vai piorar tudo. Mas a pessoa vai receber a abordagem de uma maneira melhor. Essa é a diferença entre confronto e afronta, e a gente fala mais no curso, ok? Mas é basicamente isso. Coloque sempre a pessoa antes do erro. Se você fizer isso, aí você consegue abençoar pessoas. Vamos lá agora responder uma pergunta aqui do pessoal do Face, né? O Alex Fabiano fala um pouco sobre uma pessoa falsa. Alex, esse negócio de falsidade é terrível. Por quê? Pessoas falsas são pessoas tóxicas. Qual é o grande problema da pessoa falsa? É que ela finge ser alguém que ela não é. Ela finge ser o amigo, ela finge ser sincero, ela finge ser a pessoa em quem você pode confiar. Já eu respondo a outra pergunta ali. Mesmo assim, é uma pessoa que tenta ganhar a sua confiança. Então, como é que eu faço com pessoas falsas? Existem várias maneiras de você entender que a falsidade, uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Então qual é o problema? Alguém só é falso comigo até eu descobrir. Eu aqui, João Almeida. Quando eu descubro, a primeira coisa que eu faço é confrontar. O confronto é uma ação necessária para relacionamentos duradouros. Eu não vou impedir nem mudar que a pessoa continue sendo falsa, mas ela já vai saber que eu amo as pessoas verdadeiras e que eu amo a verdade. Então, as pessoas falsas, elas são aquelas pessoas que se aproximam de você e elas tentam tirar proveito da oportunidade que você dá para elas. E aí, sempre associações de personalidade. Toda pessoa falsa é fofoqueira. Toda pessoa falsa causa intrigas. Então, as maneiras de você confrontar pessoas falsas é justamente você evitando que esses assuntos aconteçam. Então, percebeu, né, que a pessoa falsa inventou alguma coisa, falou alguma coisa, aí o que você faz? Confronta, irmão. Intolerância saudável vai sempre colocar as pessoas no lugar delas. E isso é estabelecer limite nas relações, tá bom, Fábio? Nayara e Stephanie perguntando aqui, como fazer com essa pessoa que é confrontada e ainda assim acha que está certa? Acontece. Nem sempre no confronto você vai conseguir
levar a pessoa a entender que ela errou. Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes a pessoa errou e ela acredita que não, que ela tá certa no que ela está fazendo. Isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque tem pessoas que elas vão ser confrontadas e dentro do confronto ela vai querer se colocar como vítima ou ela vai achar que está certa. O que eu não posso fazer? Eu não posso deixar de confrontar. A minha parte é confrontar. Se a pessoa vai se convencer que está errada ou não, eu não posso prever isso. Deixa eu voltar aqui, pessoal do Instagram. Pronto. Voltei aqui no Instagram. Acabei. Vamos lá. Tem aqui a Elisângela também no Instagram que está fazendo algumas perguntas e falou alguns comentários que a gente vai comentar também. Então, Nayara, eu confrontei, mas a pessoa acha que está certa. Isso só prova que ela é uma pessoa tóxica. Ela se enquadra naquilo que eu falei da arrogância. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu não posso deixar de confrontar. Sempre eu vou mostrar o quanto aquilo me prejudica e o quanto aquilo é ruim. Se ela não quer mudar, se ela acredita que ela está certa, que tudo que ela está fazendo está certinho, você não tem como mudar isso. Mas o que você não pode fazer é ser permissivo. O que é ser permissivo? É deixar que ela continue errando com você sem você fazer nada. Você não pode deixar isso acontecer. Então, a intolerância saudável é quando você diz para o outro, mesmo que ele não aceite, olha, não gostei do que você fez, e aí eu não sou responsável pela mudança do outro, mas eu sou responsável pela minha saúde emocional. Então, eu tenho que cuidar do meu emocional. E para cuidar do meu emocional, eu sou um intolerante saudável. Talvez você nunca ouviu essa expressão, mas é a expressão que eu uso no curso, ensinando a nós não tolerarmos abusos emocionais, não tolerarmos excessos emocionais de pessoas que convivem conosco. Elisângela falou o seguinte aqui no Insta: às vezes nós nos comportamos como pessoas tóxicas sem saber. E aí é preciso nós termos uma análise de comportamento. Quando é que uma pessoa ela não é tóxica? Quando emocionalmente ela é uma pessoa que valoriza os relacionamentos, ela sabe o lugar dela, ela é uma pessoa que consegue trabalhar em equipe, ela consegue conviver com pessoas de diferentes opiniões, e uma pessoa que é emocionalmente saudável, ela não vai conviver num ambiente onde ela só concorda com o que as pessoas fazem. Não, eu não concordo com tudo que eu ouço com as pessoas com quem eu convivo, mas eu respeito. Então o respeito, ele é um sinalizador de que você é emocionalmente saudável, ok? Pessoas que nos traem, pergunta aqui da Elisângela, pessoas que nos traem são tóxicas? Claro que são. Claro que são tóxicas. Toda traição, ela é um ato de deslealdade e desonra. Então, se a pessoa trai, ela é uma pessoa tóxica. Por quê? Porque ela não consegue manter honra nem lealdade. E aí o que eu faço? Bom, o nível da traição, ele é diferente de relacionamento para relacionamento. A traição de um amigo tem um dano, a traição do cônjuge tem outro dano, a traição de um filho tem outro dano. Então, em alguns casos, a traição ela vem como uma bênção, porque ela revela quem é a pessoa. Ela revela uma bênção, sim, ela revela quem está convivendo com você. Então, nós temos uma última aula, que é a aula de fechamento do curso Blindagem Emocional. O nome dessa aula é Efeito Wolverine. Você já ouviu falar do Wolverine? O Wolverine é aquele personagem da Marvel que tem as garras. E o Wolverine ele tem um fator cura. O fator cura do Wolverine faz parte da sua mutação. E quando ele é ferido, ele rapidamente a ferida fecha. No nosso curso nós ensinamos um pouquinho sobre como você, né? É claro que é uma metáfora, mas funciona, ok? Eu vivo isso. Como você ativar o efeito Wolverine nas suas emoções. Então, quem foi traído, por exemplo? E aí nós ensinamos uma lição sobre traição e sobre ferida e dor. Você não pode evitar que as pessoas te firam. Você não pode evitar que as pessoas te causem dor. Mas você pode evitar duas coisas. Você pode evitar quanto tempo a ferida vai ficar aberta. Isso é com você. E você pode decidir quanto tempo a ferida fica aberta. E você pode decidir quanto tempo o sofrimento vai durar. Essa decisão é sua.
Então, quando alguém trai, essa pessoa é tóxica, assim. Agora, como eu vou lidar com isso? Aí eu não posso enquadrar tudo em um caso só, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas quem trai é tóxico, isso é claro. Mostra que essa pessoa não está sendo leal, não está sendo... não está honrando a pessoa com que ela convive. Alex Fabian, mais outra pergunta, disse assim aqui no Facebook. Pessoas que têm dificuldade de submeter a autoridade, qual o problema dela? Aí depende, Alex. Na verdade, assim, é comprovado que todas as pessoas que tiveram problema com figura de autoridade na infância, com pai, com professor, vai ter dificuldade de submeter a autoridade. Eu, por exemplo, dou um exemplo. A minha mãe era muito agressiva. Então, tudo dela se resolvia batendo, batendo, batendo. Então, eu comecei a ter problema. Eu tinha problema com figura de autoridade. Mas eu, quando cheguei na igreja, eu li um livro, que foi o livro do Batmania, Autoridade Espiritual, e isso foi curado imediatamente na minha mente. Eu comecei a me subir. Hoje eu nunca tive problema com figura de autoridade, nunca tive problema com pessoas acima de mim. Então, a questão do problema com a figura de autoridade, ele é muito relativo a várias circunstâncias, né? E aí, está encerrando aqui a live no Insta. Está dizendo que eu tenho só 20 segundos restantes. E, para a gente encerrar, despedindo aqui do pessoal do Insta, dizendo obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe vocês. E a live foi programada, por isso só tem 8 minutos. Obrigado, que Deus abençoe todos. Deixa eu só dar um print aqui do pessoal do Insta. Tá bom? Pra gente poder depois postar aqui, pessoal. Encerrou aqui pro Instagram, vamos encerrar pro Facebook também, tá bom? A live foi programada, por isso eles encerraram. Então você aqui do Facebook, respondendo a pergunta do Alex. Alex, pessoas que têm problema com a autoridade são pessoas geralmente que sofreram algum tipo de abuso também na questão da autoridade, né? E por terem sofrido algum tipo de abuso na questão de autoridade, elas acabam tendo resistência a submeter a autoridade. Isso é tratável. Basta a pessoa entender o conceito de submissão. Submissão não é subserviência, né? Submissão é você ter a sua opinião. E aí, até porque submissão não é para escravo. O escravo não tem que viver em submissão. O escravo vive em escravidão. A submissão é para o livre. O que é submeter-se? É decidir-se por vontade própria, se colocar em uma condição onde você aceita a autoridade. Então, é sim um sinal de pessoa tóxica quando você não submete a autoridade, tá bom? Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas, já encerramos lá no Insta, encerrando agora no Facebook aqui, essa aqui do Facebook, né? Com esse final, a gente vai subir agora para o YouTube. Você que foi abençoado, indica para um amigo, compartilha com alguém, faça com que o conhecimento chegue a mais pessoas, você é um portador da verdade. Que Deus em Cristo possa abençoar vocês. Um beijo no coração, graça e paz.